Existe algo no seu campo que não começou hoje. Você já percebeu. Não é uma tristeza comum. É como se você estivesse há um tempo vivendo numa espécie de corredor escuro da própria vida. Você continua vivendo, falando, resolvendo coisas. Mas por dentro algo ficou preso em um lugar onde a mente não descansa. Pensamentos repetitivos. Preocupações que não desligam nem debaixo do chuveiro. Uma sensação estranha de estar sempre tentando sair de algo, mas sem saber exatamente do que. E o mais cansativo não foi a dor. Foi a duração. Porque você já entendeu que dificuldades existem. Mas isso aqui parecia ter estacionado. Como se o tempo tivesse continuado para o mundo. Mas para você, não. O ponto de virada já começou. Há um motivo espiritual para esse período ter sido tão longo. Você foi colocado entre dois estados. O que você acredita ser a sua vida. E o que a sua alma precisava compreender. E por isso veio o excesso de pensamentos, ansiedade, noites pesadas, medo do futuro. Não como castigo, mas como travessia. Você não estava apenas sofrendo. Você estava atravessando. Só que chega um momento em que o escuro para de ensinar. E começa a aprisionar. E é exatamente aí que a energia muda. Duas notícias se aproximam. Eu vejo uma limpeza mental acontecendo primeiro. Como se uma névoa começasse a sair da sua cabeça antes mesmo da situação externa mudar. Depois disso, algo prático chega. Muito concreto. Pode ser trabalho, dinheiro, estudo, proposta ou oportunidade material. Não é simbólico, é real. E essa movimentação reorganiza áreas da sua vida que ficaram desordenadas enquanto você estava tentando sobreviver emocionalmente. Coisas que você não conseguia equilibrar antes. Porque você não tinha energia para isso. Agora terá. A luz não vem apagar o que aconteceu. Ela vem dar sentido. Você passou por um período onde tentou fugir do próprio processo interno. Como um animal preso numa jaula que se debate sem entender o mecanismo da porta. Não era fraqueza. Era instinto de sair da dor. Mas algo mudou. Você começou, mesmo sem perceber, a observar o que viveu. E quando a consciência chega, a prisão começa a abrir. O que está voltando não é apenas felicidade. É clareza. Você vai entender por que viveu o que viveu. E quando isso acontece, a mente para de lutar contra a experiência. A partir desse momento, o sofrimento deixa de se repetir. E por isso a leitura mostra. Não é só melhora emocional. É liberação de ciclo. Você não está apenas saindo de um período difícil. Você está encerrando uma fase da sua vida que não se sustentava mais. E o movimento começa em até 3 dias. Primeiro dentro. Depois fora. Se você está passando por este período, fale para mim nos comentários. E se sentir que esta leitura merece um like, isso será um gesto generoso ao meu trabalho. Muito obrigada. Você não entrou nessa escuridão por acaso. Houve uma perda. Talvez um luto literal. Talvez o fim de um relacionamento que você acreditava ser definitivo. Talvez a queda de uma estrutura, trabalho, estabilidade, identidade. Ou talvez uma crise silenciosa, daquelas que ninguém vê, mas que por dentro desmonta tudo. E quando isso aconteceu, você fez o que sabia fazer para sobreviver. Você abraçou a dor. Mas não no sentido nobre. Você se fundiu a ela. Foi como dizer: se estou no inferno, então que eu conheça o inferno por inteiro. Você mergulhou. Chorou. Se revoltou. Se culpou. Se vitimizou às vezes, não por fraqueza, mas por não enxergar a saída. E aqui existe algo muito importante. Você não estava errado. Você estava sem mapa. Quando alguém entra numa cela escura, a primeira reação não é estudar a fechadura. É bater nas grades. Você fez isso. Você se debateu emocionalmente porque acreditava que intensidade abriria a porta. Mas intensidade sem consciência só gera exaustão. E foi isso que aconteceu. A mudança começa agora. E é rápida. Eu repito. A luz está chegando. Mas não como uma fantasia espiritual que apaga tudo o que aconteceu. Ela chega como a aurora. E a aurora não é meio-dia. É aquele primeiro risco de sol no horizonte. Nos próximos 3 dias, algo começa a se mover. 3 energias de notícia. 3 sinais. 3 confirmações. Pode ser mensagem, resposta, proposta, convite, liberação, dinheiro que entra, entrevista aprovada, alguém que reaparece, solução que destrava. Mas o mais forte não é o evento.
É o estado interno que ele ativa. Você começa a sentir que saiu da jaula. E aqui vem a parte mais profunda dessa leitura. Você vai sair. Mas vai aprender? Porque existe um erro muito comum quando a luz volta. A gente quer fingir que a escuridão nunca existiu. Quer distrair-se. Quer compensar. Quer preencher o vazio com movimento. Mas escute com atenção. A vida não é feita para você evitar os dias chuvosos. Ela é feita para você aprender a caminhar neles. Você vai viver dias bons novamente. Vai se sentir mais leve. Vai sorrir sem culpa. E, de repente, vai chover. Uma música triste vai tocar no aleatório. Uma memória vai surgir. Uma notícia pesada vai aparecer no jornal. Você vai lembrar de alguém que perdeu. E nesse momento você terá duas escolhas: fugir da melancolia ou sentar-se com ela. A melancolia não é sua inimiga. Existe um medo irracional que temos da tristeza. Como se ela fosse um bicho de 7 cabeças. Como se sentir fosse fracassar. Mas a melancolia é um estado humano. E mais do que isso, ela é criativa. Da melancolia nasce arte. Nasce maturidade. Nascem decisões mais conscientes. Nascem limites. O que te destruiu não foi sentir. Foi não compreender o que estava sentindo. Agora você está voltando para a luz com mais estrutura interna. Agora você poderá olhar para o passado sem ser engolido por ele. Isso é evolução emocional. A memória não é o problema. Você não consegue fugir da sua memória. Ela é a sua bagagem. É a sua história. É o que molda suas escolhas. E aqui está algo muito forte energeticamente. Quando você estiver vivendo algo semelhante ao que te machucou antes, seja outra perda, outro rompimento, outra frustração, a memória vai ativar. Mas desta vez, você não vai entrar em histeria, porque você já conhece o mecanismo da jaula. Você sabe que o desespero não abre portas. A consciência abre. O grande segredo da leitura. A parte final dessa mensagem traz algo simbólico e muito profundo. A morte apareceu. Mas não como fim. Como transformação. Você acreditou que certas partes suas morreram. Que sua inocência morreu. Que sua confiança morreu. Que sua esperança morreu. Mas talvez só o personagem tenha morrido. Você já percebeu que na vida nós morremos várias vezes? Morremos como parceiros. Morremos como filhos. Morremos como profissionais. Morremos como versões antigas de nós mesmos. Mas a essência continua. Existe algo eterno em você que atravessa as perdas. E o sonho final dessa leitura diz exatamente isso. Você não morre na vida real. Você morre como personagem. Você é artista de uma peça que ainda está acontecendo. E às vezes o roteiro exige um ato dramático. Mas o espetáculo continua. O que realmente está acontecendo nesses 3 dias? Não é apenas uma notícia. É uma reconfiguração interna. Você está encerrando um ciclo de inconsciência emocional. Está aprendendo que não se luta contra o medo ignorando-o. Não se vence a sombra fingindo que ela não existe. Não se cura evitando olhar para a ferida. Você cura interpretando. Você cura entendendo. Você cura abraçando a própria humanidade. A luz que volta não é ingenuidade. É maturidade. É saber que você pode tomar café com o diabo em alguns momentos da vida. Mas não precisa morar com ele. É saber que haverá dias chuvosos. Mas você não é feito de açúcar. É saber que perdas acontecem. Mas você não desaparece com elas. E aqui está o ponto mais importante. Você não está apenas saindo de um período difícil. Você está saindo diferente. Mais consciente. Mais profundo. Mais inteiro. E quando algo esperado acontecer nesses próximos dias, não veja como sorte. Veja como consequência de uma travessia que você suportou. A aurora já começou. A pergunta agora não é se a luz vai voltar. É: você está pronto para viver nela com consciência?